fiscalização, orientação. E quando você, dá o exemplo que você trouxe do posto de combustível. Quando vocês fazem essa visita e observam alguma inconformidade fora do que está preconizado, né, nas normativas, vocês também têm um caráter punitivo para essas empresas, para esses municípios, Florência? Não, a Vigilância em Saúde do Trabalhador, ela não aplica multas, né? Ela não tem caráter punitivo, ela não tem poder de polícia. Então, difere um pouco da Vigilância Sanitária, que tem essa prerrogativa, a Vigilância em Saúde do Trabalhador não tem. O foco principal da Vigilância em Saúde do Trabalhador é identificar os riscos daquele que o trabalhador está exposto no ambiente de trabalho, traçar estratégias para minimizar esses riscos, porque tem riscos, por exemplo, que não podem ser retirados porque é inerente ao próprio processo de trabalho. Então, o posto de gasolina, o principal risco, além da questão do incêndio, é a exposição ao benzeno. Então, a exposição ao benzeno, um benzeno é volátil, é um gás, e você pode ali, o frentista, né, que lida o tempo todo, não só no abastecimento dos veículos, mas quando chega também o abastecimento para o posto, né, para ele colocar no tanque, ele tem essa exposição ao benzeno, por isso que ele precisa daquelas máscaras, né, para exatamente diminuir a exposição. Então, é um risco que não pode ser retirado, porque ele é inerente ao processo de trabalho, mas a exposição a ele pode ser minimizada. Então, inclusive, o posto também ele tem que passar por vários treinamentos periódicos de outros órgãos também, que vai trabalhar todas essas questões de um ambiente seguro ali no posto de gasolina, tanto para o consumidor, como também para o frentista. Então, o que a gente faz? A gente identifica, faz esse mapeamento do risco, identifica o que tem de não conformidade diante do que se tem na lei e faz um termo de ajuste sanitário, que aí coloca, por exemplo, identificamos que o trabalhador não está fazendo uso do equipamento de proteção individual. Aí realmente a gente consegue, na maioria das vezes, não é por conta da falta desse EPI, mas sim pela resistência do trabalhador em usar esse EPI. Acontece isso falando assim do ponto de vista do posto de gasolina, né? Não é o que se vê nas outras coisas, mas do posto de gasolina normalmente tem esse EPI, mas o funcionário ele tem uma resistência de colocar, porque nós somos um país quente. Então, se você fizer toda aquela paramentação, realmente aumenta a temperatura, aquece, é desconfortável. Mas é uma coisa importantíssima para reduzir esse risco. Mas, assim, quando a empresa é tanto responsável por oferecer, como garantir o uso, o cumprimento do uso. Então, esse é o problema, né? Porque, me permita eu interromper, o trabalhador resiste a utilizar, o equipamento tem. Mas se lá na frente esse trabalhador tiver qualquer problema relacionado ao não uso desse equipamento e for mover, por exemplo, uma ação, possivelmente ele vai ganhar essa ação junto à empresa, porque a empresa ofereceu, mas a pessoa resistiu e a empresa não quis. Por si só, o não uso do trabalhador não isenta a empresa. É isso. Porque a empresa ela tem a obrigação de garantir que o trabalhador use. Então, ou através de treinamento, ou através de punição, entendeu? Mas a empresa ela tem que desenvolver uma estratégia que garanta que o trabalhador use. Então, se a empresa ela tem um registro de que ofereceu o equipamento de proteção, se a empresa tem as estratégias punitivas, foi feito o trabalhador ele foi alertado verbalmente, depois ele foi descontado em folha, porque aquele dia ele foi descontado porque ele não fez uso do equipamento. Então, ele tem estratégia. Se a empresa consegue comprovar que tanto ofereceu no tempo previsto, porque esses equipamentos ele tem um tempo de troca, tem um tempo previsto, e que desenvolveu políticas de punição, punitivas, ou de educativas, a este trabalhador, e ele, mesmo assim, diante disso, o trabalhador não fez o uso, aí sim o trabalhador pode sim perder algum tipo de causa na justiça ou até mesmo algum benefício relacionado à Previdência. O empresário tem que estar muito bem amparado nessas questões, mas para chegar até isso, eu acredito que é difícil, porque no primeiro desconto que pode ocorrer,
é possível haver um atrito até o funcionário sair, né? E aí, se isso ficar sendo algo recorrente, o proprietário fica até sem funcionário. O que não justifica, não estou aqui querendo justificar absolutamente nada. Estou Já, dizendo por que é um exemplo, problema que é real. Como vamos... acontece também, Florência, me permita, com os badameiros, os catadores de lixo. Né? Você vê nas cidades aí afora que não gostam de utilizar os equipamentos de EPI, né? E Exato. muitas vezes são oferecidos pela empresa ou pelo município. Né? A gente viu uma política que foi de saúde, que foi o uso da máscara para o Covid-19. Então, assim, foi uma coisa que não só tinha que ter dentro do trabalho, como tinha que ter nos outros locais comunitários. E a grande maior parte da população aderiu, seja coagida, seja influenciada, seja por medo de pegar o Covid, eles aderiram. Uma grande maior parte da população aderiu. Então, mostra para a gente que quando existe uma política educativa, de incentivo, né, de esclarecimento, a população faz uso, né, da proteção. E temos também a equipamento de proteção coletivas, medidas coletivas também. E que elas são muito mais impactantes, as medidas coletivas, do que os equipamentos de proteção individual. Então, inclusive, existe numa dessas cartilhas aqui que eu trouxe, que eu vou deixar todas com você, exceto legal. essa, mas todas essas aqui vai ficar com você. Ele diz assim, ele começa perguntando se o estabelecimento, se a empresa desenvolve as medidas coletivas, né? As medidas de proteção coletivas, que são para todos os trabalhadores, independente da área e do setor que ele esteja, são as medidas para todas. Depois que se sim, aí é que vai para as individuais. Se não, nem chega nas individuais, para ali nas coletivas. Então, vamos resolver as coletivas primeiro, que está intimamente relacionada ao processo de trabalho e à empresa, para depois a gente chegar nas individuais. Agora, voltando para o uso individual, que acomete muito o trabalhador do campo, é o EPI que ele precisa para aplicar, para manipular o veneno desde o momento do preparo, desde o momento que pega na embalagem, do preparo, a aplicação e o descarte desse material. E a gente vê, então, o que acontece com esse trabalhador rural? Ele, na maioria das vezes, ele não trabalha de carteira assinada, então ele é um trabalhador avulso, né? E ele não tem condições de fazer essa troca constante dos equipamentos de proteção individual. Então, esse trabalhador está completamente fragilizado, que é uma outra coisa importantíssima que a gente olha, é o tipo de vínculo, né? Qual é o vínculo que esse trabalhador tem com a empresa. Vocês também estão presentes também estão na zona rural? Porque Sim. A gente estava falando de lavoura. Exatamente. Então, por exemplo, a intoxicação pelo agrotóxico também é um agravo. Deixa eu colocar aqui, Yuri, coloca aqui na tela, por favor, para quem está assistindo a gente. Aqui inclusive, é uma cartilha falando sobre prevenção e manejo de intoxicações por agrotóxicos, orientações básicas para profissionais de saúde. Está aqui na tela para quem está assistindo a gente. Está vendo essa cartilhazinha de vigilância à saúde do trabalhador. Então, o agrotóxico é um dos riscos que o homem do campo, para o homem do campo, trabalhador rural, mas a gente tem outros acidentes com as ferramentas, né, com os instrumentos, com os veículos. Nós temos acidentes com animais peçonhentos, que também, se for relacionado, né, ao trabalho, também é notificado. Então, o homem do campo, no caso, ele é muito fragilizado nesse sentido de medidas coletivas e medidas individuais, né? O uso dos equipamentos individuais. É um dos mais fragilizados por conta de que é um trabalho ainda pouco, digamos assim, onde você tem formalizado, né? Então, é um ambiente de trabalho pouco formalizado.